Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vestibulandos que vão fazer aí a primeira fase da Federal do Paraná 2018-2019, processo seletivo. O professor Todd aqui, da cidade de Maringá, vai elaborar uma revisão de véspera para vocês. É isso mesmo, com questões que eu estou apostando que possam cair na prova. Exatamente, galera. Vou pedir para você deixar aquele seu like federal, like maroto e se inscreva nesse canal. A sua inscrição para mim é muito importante, galera. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Muito bem, galera, sem demora, vamos começar com a questão número 1. A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos sintomas dependem do tipo de vitamina que está deficiente. Em um estudo realizado em diferentes populações humanas, foram constatados os seguintes sintomas e doenças relacionados à avitaminose. 1. Raquitismo. 2. Escorbuto. 3. Hemorragias. 4. Cegueira noturna. Assinale a alternativa com a dieta correta para o tratamento de cada uma das 4 avitaminoses acima identificadas. Então essa questão, ela fala de biomoléculas. Moléculas, então, conhecida por vitaminas. Pessoal, as vitaminas são as aminas da vida ou aminas vitais. Hoje a gente sabe que as funções orgânicas que pertencem às vitaminas, a função orgânica não é apenas a amina. Diversas outras funções orgânicas existem, mas ainda persistimos no termo vitaminas. As vitaminas, elas podem ser antioxidantes, combatendo radicais livres que levam ao surgimento de câncer e à obesidade, bem como envelhecimento precoce, e podem também ser ativadores do metabolismo de enzimas, cofatores enzimáticos, ativando determinadas enzimas que se encontram no estado inativo. As vitaminas são divididas em lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, e hidrossolúveis, que são solúveis em água. As vitaminas lipossolúveis são KD, esse é o macete. KD, a vitamina K, a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E. E as vitaminas hidrossolúveis são a vitamina B e C, complexo B e vitamina C. A falta da vitamina A provoca uma avitaminose conhecida por cegueira noturna, encontrada, por exemplo, em vegetais bem amarelados, como cenouras alaranjadas, mamão e assim por diante. A falta de vitamina B fica um tanto difícil a gente estudar agora. A falta de vitamina B1, por exemplo, provoca uma avitaminose, doença conhecida por beriberi, que é uma polineurite, uma inflamação dos nervos que irradiam-se para as pernas e a pessoa fica acamada. As vitaminas do complexo B você consegue obter de grãos, cereais. A falta de vitamina C provoca uma doença chamada escorbuto, típica doença dos navios negreiros. Ou seja, temos hemorragias em diversas mucosas, como gengivas e nariz. A vitamina C ela é encontrada em frutas cítricas. A falta de vitamina D, você acaba adquirindo uma doença chamada osteomalácia ou raquitismo. É importante entender que no caso da vitamina D, você obtém do alimento o precursor, e para ativá-lo, você usa os raios ultravioleta, ok? A falta de vitamina E provoca esterilidade, pelo menos é o que foi registrado em ratos de laboratório. E a falta de vitamina K provoca hemorragia, porque a vitamina K ela vai ativar uma enzima chamada tromboplastina ou tromboquinase, ok? Muito bem, galera. Então, letra A. Cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D? Bom, quando a gente fala cenoura e abóbora, a gente pensa mais em vitamina A. Então, não é verdade. B. Peixe, leite, gema de ovo como fontes de vitamina D? Perfeita. Então, a número 1 refere-se a raquitismo. Agora, a número 2 refere-se ao escorbuto. Então, frutas cítricas como fontes de vitamina C? Beleza, estamos continuando a leitura da letra B, o item B. Agora o item 3 é hemorragia. Vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina K? Perfeito, vegetais verdes escuros são ricos em vitamina K. E número 4, na letra B, do item B, abóbora, fígado e cenoura como fontes de vitamina A? Refere-se à cegueira noturna que está no enunciado? Perfeito, galera, pode marcar então o item B, ok? Fácil, não? Questão número 2.
A microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados é o método mais amplamente utilizado para a produção de camundongos transgênicos. Esse método consiste na injeção de uma solução de DNA contendo o transgene de interesse no pronúcleo de um óvulo recém-fertilizado. Os óvulos são, então, transferidos para os ovidutos de uma fêmea, onde se desenvolvem. Considerando a técnica de microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Pessoal, nós vamos falar agora de biotecnologia. Galera, biotecnologia, ele é uma temática que costuma cair no vestibular na prova da Federal do Paraná. Falando em biotecnologia, nós temos aí clonagem, formação de transgênico, a engenharia do DNA recombinante. Certo ou não? Certo. Então o que ele fala aí? Ele fala de um camundongo transgênico. Você injeta genes ou solução de DNA com o gene que você deseja em gameta feminino, que no caso é o óvulo, para que expresse a proteína nas células que virão por segmentação e formará o indivíduo. Agora veja bem, quando a gente injeta o DNA, a solução de DNA contendo o gene que eu quero no óvulo do camundongo, ele vai expressar não só as proteínas dele, mas também a proteína que está neste gene. Durante a segregação, obedece a genética mendeliana. Na genética mendeliana, referimos à formação de gametas por meiose. Então vamos lá, pessoal? Vejam bem. Primeiro item, o transgene será expresso nas células somáticas e germinativas dos indivíduos transgênicos? Verdadeiro, galera. Uma vez que o óvulo, ao ser fertilizado, forma o zigoto, e esse zigoto é uma célula, tudo que vier posterior da célula, posterior desta célula, chamada zigoto, vai carregar o transgene. Verdadeiro. A expressão do transgene ocorrerá pela tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do transgene? Perfeito. Tradução é síntese proteica. Eu vou ler o RNA mensageiro sintetizado a partir do transgene e vão formar as proteínas que se refere aí àquele gene. O próximo. O transgene será transmitido pela descendência do camundongo transgênico de forma mendeliana? Correto, galera. Não interfere nada aí na parte da segregação. Tudo bem? Verdadeiro. Próximo. O camundongo transgênico produzirá descendentes com código genético modificado? Opa, falso esse item, porque o código genético ele é universal. Ele funciona para os seres unicelulares até os seres pluricelulares de diversos reinos. O código genético é universal. Cada códon faz uma leitura de um determinado aminoácido, ok? Então, nós vamos ficar com a alternativa D. Alternativa D de dado, pessoal. Tudo bem? É isso aí, galera. Questão número 3. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP, trifosfato de adenosina, são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos, que dura cerca de um dia. Já a reserva de lipídios pode durar um mês. O armazenamento de lipídios ele é vantajoso sobre o de carboidratos, pelo fato de os primeiros terem a característica de serem Então, galera, vamos falar o seguinte. Carboidratos, açúcares, glicídios ou glucídios são compostos orgânicos formados basicamente por carbonos, hidrogênios e oxigênios. São carbonos hidratados. De tal maneira que nós temos aqui as seguintes divisões. Para 5 carbonos entram como pentoses. Por exemplo, ribose e desoxirribose. Ribose forma um RNA, desoxirribose forma um DNA. Para 6 carbonos, nós temos as hexoses. Por exemplo, glicose, frutose e galactose. Glicose, ela é polihidroxialdeído, maldose, enquanto que a frutose é um polihidroxicetose, é uma cetona. Uma outra classificação acerca dos carboidratos está na quantidade de unidades monoméricas. Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são aqueles glicose, frutose e galactose. Os disacarídeos são sacarose, maltose e lactose, vem da junção de 2 monossacarídeos. Enquanto que os polissacarídeos são amido, glicogênio, celulose, quitina, ok? O carboidrato, o açúcar com teor energético utilizado na respiração celular é a glicose. Já os lipídios são também utilizados em processos energéticos, desde que você faça a beta-oxidação de lipídio, liberando pequenos pedaços que vão entrar no ciclo de Krebs na forma de acetilcoenzima A. Lipídio, como ele consegue fornecer uma maior quantidade de moléculas com 2 carbonos e hidrogênios,
acaba tendo um teor energético maior. Por quê? Apresentam mais ligações entre carbonos e ligações de hidrogênio. Então aqui vamos ver o seguinte, pessoal. Letra A, isolantes elétricos. Não, galera, lipídio ele é um isolante elétrico, mas não é o que traz a vantagem em relação ao armazenamento. Pouco biodegradáveis? Não. Saturados de hidrogênios? Bom, energeticamente sim, mas isso não é uma vantagem em armazenar. D, majoritariamente hidrofóbicos. Beleza, galera. Como o lipídio não terá muita água solvatada nele por serem hidrofóbicos, acaba que, por área ou volume, você acumula maior quantidade de lipídios. Lipídio é uma molécula apolar, então majoritariamente hidrofóbico. Ok? Alternativa então correta, letra D. Questão 4, galera. Os ciclos de vida de organismos com reprodução sexuada têm características em comum, como a meiose e a fertilização. O que acontece entre esses dois processos ou eventos pode variar dependendo do tipo de ciclo de vida. Considerando os tipos de ciclo de vida dos seres com reprodução sexuada, é correto afirmar. Galera, em relação aos ciclos de vida, nós temos 3 tipos aqui. O ciclo haplobionte-aplonte, o ciclo haplobionte-diplonte e o ciclo haplodiplobionte, que este último está relacionado à alternância de geração. No ciclo haplobionte-aplonte, o ser passa a maior parte do seu ciclo de vida na fase haploide. Então, no finalzinho, quando fala aplonte, é para entender que ele passa a maior parte da vida na fase haploide. Neste caso, nós temos gametas formando um zigoto diploide e este zigoto diploide sofrendo uma meiose. Processo esse chamado meiose zigótica. Nós encontramos o ciclo de vida haplobionte-aplonte em fungos e algas. Já no ciclo haplobionte-diplonte, ele é um ciclo que ocorre nos animais, pois para formar gametas nós temos a meiose gamética. E por que se chama haplobionte-diplonte? Pois na maior parte do ciclo de vida desse ser, ele passa na fase diploide, meiose gamética. Encontramos aqui alguns grupos de algas, encontramos aqui protozoários e encontramos aqui animais. Já no ciclo haplodiplobionte, é aquele que alterna uma fase gametofítica haploide com uma fase esporofítica diploide. Então, nós temos gametófito e esporófito. Grupos de algas também fazem alternância de geração e vegetais, que são terrestres, também fazem alternância de geração. Vamos ler os itens. A meiose zigótica, característica do ciclo de vida diplobionte, alternância de gerações? Não. Na alternância de gerações, nós temos a meiose espórica. B. No ciclo de vida haplobionte-aplonte, comum em fungos, a meiose é gamética? Não. Meiose gamética é no ciclo de vida haplobionte-diplonte. C. Animais apresentam um ciclo de vida haplobionte-diplonte, caracterizado por meiose gamética? Perfeito, galera. A resposta correta é a letra C. Questão 5. Considerando a fotossíntese e a respiração celular aeróbica, identifique como verdadeiro ou falsas as seguintes afirmativas. Muito bem, gente, falando de fotossíntese e de respiração celular. Bom, tanto fotossíntese quanto respiração celular são equações contrárias ou antagônicas. Fotossíntese, ela é uma reação de absorção de energia, enquanto que respiração celular é uma equação, uma reação de liberação de energia. A fotossíntese, ela ocorre em seres que fabricam seu próprio alimento. São fotoautótrofos, como por exemplo plantas e algas. Já a respiração celular ocorre em todos ou quase todos os seres vivos. A fotossíntese, ela precisa de uma organela chamada cloroplasto, que apresenta clorofila. Ocorre a fotofosforilação cíclica, acíclica e a fotólise da água, bem como a reação da fase escura ou enzimática, chamada de ciclo de Calvin-Benson. A moral da história é que na fotossíntese produz um carboidrato por glicose e libera um gás importante, que é o gás oxigênio. Já na respiração celular aeróbia, precisamos de uma organela conhecida por mitocôndria.
A respiração celular aeróbia ela é subdividida em 3 grupos: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Fabricam e produzem energia, liberam energia, formando moléculas de ATPs. Hoje em dia consideramos na casa de 30 a 32 ATPs, claro, descontando muitos metabólitos intermediários. A moral da respiração celular é entender que consumimos a glicose, queimamos ela na presença do oxigênio, portanto é uma reação de combustão, e liberamos o gás carbônico, bem como a água. As plantas, por fazerem fotossíntese e respirarem, elas estão constantemente produzindo gás carbônico e consumindo esse gás carbônico. Quando a taxa de fotossíntese equivale ou é igual à taxa de respiração celular, a planta não desenvolve, ela não cresce. Digamos que ela fica estacionada. Quando a taxa de fotossíntese é superior ao ponto de compensação, a planta desenvolve-se, acumula matéria orgânica, formam tecidos. Agora, se a respiração celular acaba sendo maior do que a fotossíntese, a planta vai atrofiando os seus órgãos. Lá na primeira fala assim, quando a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração celular, há uma maior disponibilidade de carboidratos para a planta. Verdadeiro. Próxima. Em plantas, a taxa de fotossíntese ela é sempre superior à taxa de respiração celular aeróbica? Nem sempre. Vai depender da intensidade luminosa e de outros fatores. Falsa. Seguinte, as taxas de fotossíntese e de respiração celular podem se equivaler de modo que todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese? Claro, quando equivale e atinge o ponto de compensação, o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. Seguinte, a fotossíntese produz carboidratos que são utilizados na respiração celular. E a respiração celular transforma os carboidratos em dióxido de carbono, que é utilizado na fotossíntese. Perfeito também, verdadeiro. Então nós ficamos com verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Resposta correta, letra B. Questão 6. Produtores de frutas utilizam permanganato de potássio para desencadear a reação representada pela seguinte equação: permanganato de potássio mais etileno, formando óxido de manganês mais gás carbônico mais hidróxido de potássio. O objetivo de colocar as frutas em contato com o permanganato de potássio é: galera, a matéria agora fala-se de fito-hormônios, ou hormônios vegetais. Dentre os hormônios vegetais, o mais importante é a auxina, ou ácido indol acético, é o AIA. Ajuda a planta a crescer em alongamento, também desenvolve frutos sem sementes, chamado de frutos partenocárpicos. Está relacionado à curvatura de caule e de raiz, seja ele por fototropismo ou geotropismo. Está relacionado também à dominância apical, que é o fato de, enquanto existir o ápice da ponta do caule produzindo auxina, as gemas laterais ou brotos não se desenvolvem. Eles ficam dominados pelo ápice e quantidade de auxina. Já a giberelina é outro fito-hormônio que está relacionado com a formação de frutos sem sementes, partenocárpicos, quebra da dormência das sementes, então acorda e o embrião começa a germinar, desenvolver. Está relacionado com a floração de algumas plantas e também no crescimento por alongamento celular. Já o ácido abscísico é outro fito-hormônio, está relacionado com a formação da camada de abscisão, senescência, permitindo com que a folha caia após envelhecer. O ácido abscísico também fecha os canais de potássios do estômago, fazendo um fechamento do estômago e diminuindo a perda de água pelo processo de transpiração vegetal estomática. O etileno, que é o foco da nossa disciplina, ele é um hormônio gasoso que amadurece frutos e amadurece outros órgãos também. Agora veja bem, se eu coloco permanganato de potássio e eu percebo que ele reage com etileno, eu estou diminuindo a dosagem de etileno. Logo, é o contrário do que ele faz. Se o etileno amadurece os frutos, a intenção é retardar o amadurecimento dos frutos e sobrar mais tempo para estocar em supermercados. E o outro hormônio e último é a citocinina, que estimula a divisão celular, crescimento por mitose. Aqui, pessoal, nós temos que entender que o objetivo de colocar permanganato de potássio é retardar o seu amadurecimento. Letra B. Questão 7, galera. A bomba de sódio e potássio, número 1, é caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontram em menor concentração para o outro, onde estão em maior concentração. 2, é uma forma de transporte passivo,
fundamental para igualar as concentrações de sódio e potássio nos meios extra e intracelular. 3. Está relacionada a processos de contração muscular e condução dos impulsos nervosos. 4. É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extracelular. 5. É uma forma de difusão facilitada, importante para o controle da concentração de sódio e potássio no interior da célula. O assunto agora vai ser sobre microtransportes. Microtransportes podem ser de soluto ou solvente. Quando interfere no solvente, falamos de osmose. Quando é soluto, nós temos duas vias: transporte passivo ou transporte ativo. No transporte passivo, sem gasto de energia, temos a difusão simples e a difusão facilitada, enquanto que no transporte ativo temos a bomba de sódio e potássio, com gasto de energia. A bomba de sódio e potássio você encontra em células que fazem um processo chamado de despolarização, ou seja, mudam seus polos, mudam as cargas entre a face externa da membrana e a face interna da membrana. Músculos do coração miogênicos fazem a despolarização, promovendo a contração e o relaxamento deste órgão. Os neurônios também apresentam a bomba de sódio e potássio, responsável por reestabelecer o repouso no neurônio. Quando o neurônio está em repouso, eu tenho uma maior concentração de potássio dentro do neurônio e uma maior concentração de sódio fora do neurônio. Para despolarizar, sódio adentra e potássio sai, por difusão simples, sem gasto de energia, envolvendo proteínas que são canais de sódio e canais de potássio. Para retornar ao estado que estava, eu preciso resgatar aquele potássio que saiu e preciso pegar o sódio que adentrou. Então a bomba de sódio e potássio faz esse papel, pegando o sódio que adentrou por transporte passivo e jogando contra o gradiente de concentração para fora do neurônio, para fora da membrana, gastando energia. E pega aquele potássio que saiu e joga para dentro da célula, gastando energia. Então a bomba de sódio e potássio restabelece o padrão de voltagem inicial. Número 1. É caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontram em menor concentração para o outro de maior concentração? Verdadeiro, contra o gradiente de concentração. 2. É uma forma de transporte passivo? Não, é transporte ativo a bomba de sódio e potássio. 3. Está relacionado a processos de contração muscular e condução de impulsos nervosos? Perfeito. A 1 e 3 são verdadeiras. 4. É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extracelular? Galera, potássio ele tem maior concentração dentro da célula do neurônio, ok? Falsa 4. 5. É uma forma de difusão facilitada? Não. Então, nós ficamos com a resposta correta, a letra A. Somente a 1 e 3 são verdadeiras. Questão 8. Para atrair potenciais polinizadores, as plantas comumente armazenam néctar nas suas flores, em estruturas específicas chamadas de nectários. Contudo, várias espécies de plantas também podem apresentar nectários longe de flores, os chamados nectários extraflorais. Essas estruturas podem ser encontradas em vários locais, como folhas e brotos. Durante a sua procura por alimento, formigas se deparam com esses nectários, passam a se alimentar do néctar produzido, a eles retornando repetidamente. Durante esta atividade, as formigas acabam patrulhando essas plantas e defendendo-as contra potenciais herbívoros como lagartas e percevejos. Este tipo de interação entre formigas e plantas com nectários extraflorais pode ser categorizado como galera, vamos falar aqui de relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas. Não vai dar para eu citar todas. Na relação harmônica, é a relação que é positiva para pelo menos uma das espécies envolvidas. Já na relação desarmônica, ela é negativa em pelo menos uma das espécies envolvidas. A relação harmônica pode ser chamada de positiva e a relação desarmônica, negativa. A relação ainda ecológica, ela pode ser subdividida em intraespecífica, quando ocorre entre seres da mesma espécie, ou extraespecífica, quando ocorrem em espécies diferentes. Relações harmônicas famosas são colônia, sociedade, mutualismo, protocooperação, inquilinismo, epifitismo. Vamos abordar duas relações, mutualismo e protocooperação. Tanto no mutualismo quanto na protocooperação,
envolvem duas espécies distintas, portanto, é uma relação interespecífica. A diferença é que no mutualismo existe a obrigatoriedade. Se eu separar os dois indivíduos que estão envolvidos na relação, os dois morrem. Exemplos de mutualismos: bactérias que vivem na região do estômago de vaca, que digerem a celulose para ela. Tirando as bactérias e protozoários da pança ou rumen de ruminantes, esses animais morrem por falta de energia. Um outro exemplo de mutualismo ocorre nos líquens, que é a associação de algas e fungos. Ambos são beneficiados. Já na protocooperação, ela é uma relação sem obrigatoriedade, podendo separar os dois indivíduos e eles ainda sobreviverem. Uma protocooperação famosa é aquela em que ocorre entre crocodilos e pássaro-palito. Crocodilos então abrem a boca, pássaro-palito adentra a boca do crocodilo, limpa os dentes comendo pedaços de carne. O crocodilo não come esse pássaro porque ele precisa desse pássaro. Quando esse pássaro sai com a refeição feita, o crocodilo então sofreu uma higiene bucal. Os dois são beneficiados, mas se eu separar os dois, necessariamente eles vão morrer por isso? Vai faltar comida ao pássaro-palito e o crocodilo vai falecer por conta da cárie ou da falta de higiene bucal? Não. Então essa é a moral da história. Não há obrigatoriedade. No item, ele fala bem assim, ó. Este tipo de interação entre formigas e plantas com nectários extraflorais pode ser categorizado como, letra A, epifitismo? Não, epifitismo tem a ver com plantas epífitas como orquídeas e pteridófitas que vivem em cima de outras plantas, então é como se fosse moradia numa tentativa de obter mais luz. B, mutualismo. Olha, galera, eu já li essa questão e eu sei que pode ser esse item, apesar de eu não concordar, porque eu enxergo essa relação mais como protocooperação do que propriamente mutualismo, ok? Então, a relação da formiga mais a planta, ele vai dar como alternativa correta a letra B. Colonialismo não faz parte. Predação também não faz parte, porque predação é desarmônica e parasitismo também é desarmônica. Então, ficamos com a letra B. Mas eu reitero que eu acredito a melhor definição aqui seria protocooperação, porque ele fala que defende contra potenciais herbívoros, ou seja, não é absoluta certeza. 9. Para estudar a expressão de determinadas proteínas em anfíbios, pesquisadores associaram um marcador fluorescente aos genes do estudo. Marcadores verdes foram associados a um gene e marcadores vermelhos a outro. Células indiferenciadas foram então transfectadas com um ou outro desses genes e introduzidas em diferentes locais de gástrulas desses anfíbios. Os pesquisadores observaram a fluorescência mais tarde nos girinos. Os músculos do animal fluoresceram em verde e a epiderme em vermelho. Para produzir esse resultado, em que regiões da gástrula foram injetados respectivamente esses genes? Letra A. Galera, o assunto aqui é embriologia. Após a fecundação dos gametas, formando uma célula conhecida por ovo ou zigoto, esse zigoto passa por divisões consecutivas mitóticas a fim de formar um embrião com mais ou menos 32 células. Embrião este chamada de mórula. Embrião este com células indiferenciadas. Essas células são conhecidas por micrômeros e macrômeros, já que a gente está se referindo a anfíbios, ok? A fase seguinte é a blástula e logo depois forma a gástrula. Na fase de gástrula de anfíbios ocorre a formação de folhetos germinativos ou folhetos embrionários, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. O que você precisa saber? Que a ectoderme, que é o folheto germinativo mais externo do embrião, ele forma a epiderme, que é o tecido que compõe a sua pele. Ele também vai formar anexos epidérmicos, como pelos, unhas e cabelos, e também vai formar o tecido nervoso. Já a mesoderme formam incontáveis tecidos, sobretudo tecidos conjuntivos, tecido ósseo, cartilaginoso, adiposo e sanguíneo. E também formam sistemas como o excretor e reprodutor, além do que formam músculos. A endoderme forma o trato digestório, o respiratório, além de fígado e pâncreas. Logo, sabemos que os músculos do animal floresceram em verde, portanto veio da mesoderme, e a epiderme em vermelho, portanto veio da ectoderme. A resposta correta é a letra A. Tudo bem, galera? E vamos para a nossa última questão. Um laboratório de análises clínicas avaliou a composição de 3 fluidos corporais de um mesmo mamífero, conforme demonstrado no quadro abaixo. Então você tem um quadro aqui com os valores. Os fluidos A, B e C são, respectivamente,
Galera, o assunto aqui chama fisiologia animal ou fisiologia humana, sistema urinário, outrora chamado de sistema excretor. Nosso sistema urinário, ele é compreendido por 2 rins. Além dos 2 rins, temos canais chamados de ureteres, que conduzem a urina até a bexiga urinária. A bexiga urinária, então, feita por um epitélio de transição e de musculatura lisa, de contração involuntária, ela acaba inflando e armazenando aquela urina. Urina essa de cor amarela, porque apresenta um pigmento chamado urobilina. Essa urina depois vai ser destinado ao exterior através de um canal chamado uretra. Não confunda ureter com uretra. Repetindo, ureter vem do rim para a bexiga e uretra é da bexiga para o conducto externo, para o orifício externo. Existem mais de 1 milhão de néfrons nos rins. Néfrons são estruturas filtrantes. E qual é a função, então, de fato do néfron? Promover a osmorregulação, controlar a quantidade de água ou quantidade hídrica, bem como de sais minerais, e também eliminar as impurezas. O que não pode sair na urina é proteína. Se proteína sair na urina, é porque existe um problema no néfron. O néfron está defeituoso. O que tem que sair na urina é uma grande concentração de ureia. Então, lá na tabela, a gente vê que no fluido A existe uma grande concentração de ureia, ausência de proteína e ausência de aminoácido. Portanto, a letra A é a urina. Já ficamos com a letra C e a letra E como possibilidade. Na letra B, ele coloca um teor menor de ureia e também coloca ausência de proteínas e um pouco de aminoácidos. Letra B é chamado de filtrado glomerular. Na letra C, nós temos ureia, nós temos proteínas em abundância e nós temos aminoácidos. A letra C é um fluido chamado de plasma sanguíneo. Então, a resposta correta para esse exercício é a letra C. Galera, eu vou ficando por aqui, desejando para vocês um bom vestibular. Inscreva-se no meu canal, avise os colegas, é muito importante. E olha, tem outras aulas de qualidade, aproveitem, tirem uma boa nota. Sucesso para vocês. Tchau, galera!